Pouca gente fala sobre isso, mas é a verdade. Muitas pessoas frequentam a igreja, leem a Bíblia, oram, cantam louvores, e mesmo assim, continuam presas por dentro. Presas ao medo, presas à culpa, presas a lembranças que machucam, presas a hábitos que prometem alívio, mas entregam vazio. E o mais doloroso é que elas acreditam em Deus, mas não conseguem viver a liberdade que a palavra promete. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você ame a Deus, mas se sinta amarrado por pensamentos que não vão embora. Talvez você tente ser forte, mas por dentro esteja cansado de lutar contra as mesmas coisas. E ninguém nunca te explicou por quê. Ninguém nunca te explicou que a liberdade bíblica não começa quando tudo muda fora, mas quando algo é tratado dentro. A Bíblia fala muito sobre liberdade, mas não da forma superficial que muitos imaginam. Não é apenas sentir paz, não é apenas não sofrer, não é apenas ter vitórias. A liberdade real começa quando você entende o que realmente te prende. E isso exige verdade, exige coragem, exige o encontro honesto com Deus. O problema é que ninguém te explicou que seguir o caminho bíblico da liberdade significa abrir mão de algumas coisas que você se acostumou a carregar. Culpa, orgulho, controle, autojustiça, medo de se render completamente. Essas coisas se tornam correntes invisíveis. Você não vê, mas sente o peso todos os dias. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas pouca gente fala sobre o preço de conhecer a verdade. A verdade confronta, a verdade expõe, a verdade quebra máscaras. E por isso, muitos preferem viver presos do que encarar o processo que leva à liberdade. Talvez você esteja vivendo uma prisão silenciosa. Sorri por fora, mas por dentro sente um vazio. Continua caminhando, mas sente que algo te puxa para trás. E hoje, Deus quer te mostrar que existe um caminho bíblico para a liberdade real. Um caminho que ninguém te explicou direito, mas que transforma completamente a vida de quem decide andar por ele. Esse caminho não é rápido, não é fácil, mas é verdadeiro. E quando você entra nele, algo começa a mudar no seu espírito. O peso começa a cair. A culpa começa a perder força. O medo começa a ser confrontado pela fé. E você entende que liberdade não é ausência de luta. É presença de Deus no meio dela. Se você sente que precisa dessa liberdade, não saia agora, porque essa palavra não é teoria. Ela é experiência. Ela é processo. Ela é promessa de Deus para quem está disposto a caminhar com Ele até o fim. Quando falamos de liberdade na Bíblia, precisamos abandonar as ideias rasas que o mundo criou. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Não é viver sem limites. Não é ausência de dor. A liberdade bíblica é viver sem correntes no espírito, mesmo quando a vida apresenta desafios. E isso muda tudo. Muitas pessoas acham que estão presas porque algo externo está errado. Pessoas, situações, passado, traumas. Mas a palavra nos mostra que a maior prisão não é externa, é interior. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação, e uma estar livre, enquanto a outra permanece presa. O caminho bíblico para a liberdade começa com um reconhecimento. Reconhecer que você não consegue sozinho. Reconhecer que existe algo dentro de você que precisa ser curado. Reconhecer que você precisa da verdade de Deus, mais do que da sua própria razão. A Bíblia diz que somos libertos pela graça, mas também nos chama a andar em novidade de vida. Isso significa que liberdade não é apenas algo que Deus faz por você, mas algo que você escolhe viver todos os dias. Escolher perdoar quando dói. Escolher obedecer quando é difícil. Escolher confiar quando tudo parece incerto. Muitos querem a liberdade do resultado, mas não querem o caminho do processo. Mas Deus trabalha no processo. Ele molda, trata, cura, revela, quebra, reconstrói. E cada etapa desse caminho
é necessária. Jesus não prometeu um caminho sem cruz, mas prometeu presença constante. E é essa presença que sustenta o coração durante o processo de libertação, porque algumas prisões não caem de uma vez. Elas se enfraquecem, aos poucos, à medida que você caminha com Deus. Existe também a prisão da culpa. Muitos se sentem perdoados na teoria, mas culpados na prática. Carregam erros antigos, como se Deus ainda estivesse cobrando algo. Mas a Bíblia é clara. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente livres. Não parcialmente. Mas essa liberdade exige que você pare de se punir por aquilo que Deus já perdoou. Exige que você aceite a graça. Exige que você pare de viver olhando para trás. Outra prisão silenciosa é o medo. Medo de errar, de novo. Medo de confiar. Medo de se entregar completamente a Deus. E esse medo te impede de avançar. O caminho bíblico para a liberdade passa pela confiança. Confiar mesmo sem entender tudo. Confiar mesmo quando não vê resultados imediatos. Deus trabalha em camadas. Ele não revela tudo de uma vez, porque você não suportaria. Ele vai mostrando, curando e libertando à medida que você caminha. E isso é amor. Não demora. Liberdade real também envolve renúncia. Renunciar a pensamentos que te aprisionam. Renunciar a hábitos que alimentam a dor. Renunciar a relações que te afastam de Deus. E isso dói, mas liberta. A Bíblia não promete que o caminho será confortável, mas promete que será verdadeiro. E a verdade liberta, mesmo quando confronta. Talvez hoje você perceba que está no início desse caminho, ou talvez já esteja caminhando, mas cansado. Seja qual for o seu estágio, Deus não desistiu de você. Ele está caminhando ao seu lado, mesmo quando você não percebe. E a cada passo dado nesse caminho bíblico, algo dentro de você se alinha com o céu. A paz começa a substituir a ansiedade, a esperança começa a substituir o medo. E você entende que liberdade real não é ausência de problemas, é viver sem correntes no coração. Se essa palavra falou com você, se inscreva agora no canal para receber mensagens que libertam a alma. Escreva nos comentários: eu escolho a liberdade em Deus. Eu vou orar por você.